Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos nesta quinta-feira de muito frio na região de Campinas, em algumas partes da cidade chovendo. Enfim, se agasalhe, tome cuidado ao dirigir e aqui nós vamos tocar a bola até meio-dia falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diogo Silva não é mais jogador da Ponte. O goleiro entrou na justiça contra o clube alvinegro por falta de pagamentos e deixa o majestoso após 1 ano e meio. Gustavo Rabelo, zagueiro das categorias de base, também aciona a justiça contra a Ponte. Derrota para o Novo Horizontino registrou o pior público dos últimos anos em Moisés Lucarelli. Guarani atrasa salários pelo segundo mês consecutivo e estuda saídas na próxima janela para aliviar a folha. Diretoria Alviverde busca quitar as pendências até o final do mês. Suspensão de Maranhão abre espaço para retorno de Luca no sistema ofensivo. Com mais um show de Vini Júnior, Brasil vence a Escócia por 3-0 e avança para a próxima fase da Copa do Mundo na primeira colocação do Grupo C. Seleção aguarda os confrontos desta quinta para conhecer o adversário da segunda fase. Sensação da Copa, goleiro Vozinha é oferecido ao Ceará. O jogador foi destaque no empate do Cabo Verde contra a Espanha na estreia das seleções na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Copa do Mundo tem o primeiro confronto na segunda fase definido. África do Sul e Canadá se enfrentam domingo às 4 da tarde em Los Angeles. Rádio Bandeirantes.
97102-1493. Mande a sua mensagem de texto pelo WhatsApp ou pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou pra cá, já a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que a Sanasa tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Dr. Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos seguindo, muita gente perguntando da seleção brasileira, já eu falo. Bom dia, não aguento mais tanto sofrimento, já estou ficando depressivo. Acabaram com a Ponte Preta, não estou conseguindo nem sair de casa de tanta vergonha. Rogério. Pois é. Não adianta mandar mensagem de texto, de voz agora, gente. Aqui é só mensagem de texto na hora do almoço, tá bom? Bom dia, o pior foi ouvir o Léo Naldi declarar. Foi triste jogar contra o time que comecei. Agora ver que o time está em fase terminal, devendo dinheiro para ele também, Alexandre. Veja que coisa, né? Que ponto chegou. Falam tanto do Vini Júnior, só que 2 gols foram dados de bandeja para ele e vamos ver agora na hora do vamos ver. Jogou bem, gente, pelo amor de Deus. Se faz gol é porque só faz gol fácil. Era um pouco, gente. A seleção brasileira melhorou em relação ao primeiro jogo contra Marrocos. Então, vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Eu não sou nenhum torcedor pacheco, não sou pachecão, não. Sou muito realista, mas eu não posso deixar de comentar que o trabalho foi bem feito contra a Escócia. A Escócia é uma grande seleção? Claro que não é. Ela é pior do que Marrocos, não é? Então, acho que está no caminho. Considerando que é praticamente impossível a Ponte não cair, não seria melhor a Ponte rescindir o contrato com os medalhões do time que tem salários altos e tocar o campeonato com o Sub-20? Pelo menos assim a Ponte poderia pegar o salário em dia ou pagar o salário em dia e terminar o campeonato com dignidade. Vanderlei Leite. Eu queria saber quanto a CBF deu para a Escócia para entregar o jogo daquele jeito. Vladimir. Ai, Vladimir. Muitos jogadores da Ponte já jogaram a toalha. Eu no lugar dessa diretoria de várzea, liberava uns 15, incluindo ex-atletas com nomes apenas. E colocaria garotos da base para já irem ganhando ritmo e entrosamento para a Série A2. Estou errado? Carlos do Jardim do Lago. Cada um tem uma maneira de enxergar as coisas, né? Eu acho que a Ponte ainda tem chance de escapar. Eu acredito? Não acredito. Mas torço para que isso aconteça. Como o América Mineiro consegue estar pior que a Ponte? Que acontece lá? Temos outro Eberlin em Minas Gerais? Alexandre? Não sei, Alexandre. O Humberto Loser está lá, né? Como treinador. E lá tá tudo em dia.
Tava na hora dessa diretoria renunciar e fazer a torcida da Ponte parar de passar vergonha. Henrique. CH terá mais... Deixa eu ver aqui. Terá mais jogadores da base saindo do profissional. A Ponte não terá time para jogar o segundo turno, pois tem transfer ban. E mesmo que pague, a Ponte está queimada no mercado. Os jogadores não querem vir. Eberlin e sua turma conseguiram destruir a Ponte Preta. Outro dia vocês estavam falando da quantidade de expulsões de jogadores na Ponte. Às vezes dá um entendimento que essas expulsões são de propósito. Só para não jogar, já que não recebe, não joga e parece que tem um rodízio. Edmilson, eu não acredito nisso não, viu? Agora na janela os dirigentes vão afundar o bugre. Com eles desmonta o time. Hélio Martinelli. CH, terá mais jogadores da base saindo, isso aqui eu já li. Deixa eu ver no YouTube aqui. Que nós temos. Carlos Lemos Matosinho está dizendo que o Brasil foi roubado ontem, teve um gol legítimo do Vinícius Júnior e eu concordo. O Francisco, bom dia, sou do Bugre, da pele até o osso, o que você achou da nossa seleção ontem? Sou teu ouvinte de todos os dias, parabéns pelo programa de vocês, muito obrigado. Muito obrigado, Francisco, eu gostei da seleção, como eu disse, eu acho que um passinho de cada vez. A seleção brasileira ela tem que ganhar os jogos e ir avançando. Jogar bem é um segundo estágio. Primeiro tem que organizar e está organizado. O jogo que eu vi ontem foi uma seleção brasileira organizada. Esta diretoria está acabando com a nossa amada Ponte Preta. É o Geraldo que escreve. O José de Moraes. Bom dia, a nação pontepretana é humilhação após humilhação. A debandada será total. E por aí vai a bronca do nosso torcedor aqui, do nosso ouvinte. Em Campinas, 11h43 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes Campinas. Em dia com a bola. No Mundial 2026. Oferecimento. Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo. E ontem, em Miami, nos Estados Unidos, o Brasil venceu a Escócia pelo placar de 3-0 e garantiu a primeira colocação do Grupo C. O segundo colocado é Marrocos, que derrotou o Haiti pelo placar de 4-2. Ontem também a definição no Grupo A. O México venceu a República Tcheca pelo placar de 3-0 e garantiu aí 100% de aproveitamento. E a África do Sul derrotou a Coreia do Sul pelo placar de 1-0. Já pelo Grupo B, a Suíça venceu o Canadá pelo placar de 2-1 e a Bósnia derrotou o Catar pelo placar de 3-1. Desta forma, o México se classificou na primeira colocação do Grupo A, África do Sul na segunda colocação. No Grupo B, a liderança foi da Suíça, a segunda colocação do Canadá. Coreia do Sul e Bósnia, além da Escócia no grupo do Brasil na primeira fase, aguardam a definição de todos os classificados no terceiro lugar. Lembrando que os 8 melhores terceiros colocados também avançam à próxima fase da Copa do Mundo. Hoje a definição de mais grupos. Às 5 da tarde tem Curaçao e Costa do Marfim, Equador e Alemanha. 8 da noite, Tunísia e Holanda, Japão e Suécia. Deste grupo sai o adversário do Brasil na próxima segunda-feira às 2 horas da tarde. Pode ser Holanda, Japão ou propriamente a Suécia. Hoje também a definição no grupo D. Tem Turquia e Estados Unidos, 11 da noite, no mesmo horário, Paraguai e Austrália. Informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK-1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É
Ponte com Pedro Piscinato. Fala, CH. A crise na Ponte Preta segue ganhando novos capítulos e dessa vez acabou resultando na saída do goleiro Diogo Silva. O experiente arqueiro, que chegou ao Majestoso no início de 2025, fez uma grande temporada no ano passado, sendo coroado com o título de campeão brasileiro da Série C. Começou esse ano de 2026 ainda muito bem, evitando que mesmo com as derrotas sofridas pela Ponte Preta até o momento, essas derrotas fossem ainda pior, até porque inúmeras vezes dentro desta temporada, mesmo com as derrotas, mesmo com os gols sofridos pela Ponte Preta e também pelo Diogo Silva, o goleiro da Ponte Preta foi eleito por nós aqui da equipe Bandeirantes o melhor em campo. Mas, por conta dos atrasos salariais, das promessas não cumpridas, o Diogo Silva ingressou com uma ação na Justiça solicitando a rescisão indireta do contrato dele com a Ponte Preta, contrato esse que seria válido até o final de 2027. O Diogo alega nessa ação meses de salários atrasados, direitos de imagem, FGTS, além também de verbas rescisórias. Há algum tempo nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com Marco Antônio Eberlin, vice-presidente de futebol da Ponte Preta. Ele disse que havia feito um acordo não só com o Diogo Silva, mas com todos os remanescentes da temporada passada e que estavam pagando mensalmente as parcelas para esses atletas, mas pelo visto esse dinheiro não está chegando aos jogadores, até por isso o Diogo acabou pedindo o desligamento da Ponte Preta. Com isso, com essa saída do Diogo Silva, o Guilherme Viana, jogador de 22 anos, goleiro criado na base da Ponte Preta, é quem deve assumir a titularidade na partida de domingo contra o Atlético Goianiense. A Ponte agora fica com apenas 2 goleiros para a sequência da temporada, o Guilherme Viana e também o Vinícius Ferrari. Ambos são garotos formados aí na base da Ponte Preta. Vale lembrar que a janela de transferências se abre apenas no dia 20 de julho, pouco menos de um mês, mas a Ponte Preta ainda está no Transferban, ainda sofre com essa punição e para fazer contratação não só de goleiro, mas em outras posições também, a Ponte precisa resolver essa pendência junto à FIFA. E é claro que a diretoria ponte-pretana também já liga o sinal de alerta, até porque outros jogadores podem seguir o mesmo caminho do Diogo Silva e também pedirem a rescisão de contrato por conta dos salários atrasados, assim como fez o garoto da base Gustavo Rabelo. Gustavo é criado aí nas categorias de base da Ponte Preta, foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada, passou a integrar o elenco profissional, mas alegando 7 meses de salários atrasados, o zagueiro Gustavo Rabelo também pediu o desligamento da Ponte Preta, pediu a rescisão do contrato e cobra aí via justiça um valor de R$47 mil, CH. É lamentável, né? Não passa um dia sem uma notícia ruim. O que eu vou dizer pro torcedor da Ponte? É acreditar que o futuro vai ser diferente, mas tá difícil acreditar. Muito difícil. Só problema, só situação de abandono, jogadores indo embora e a coisa fica cada vez mais complicada. E eu lamento tudo de verdade. Torço para que seja diferente no futuro, mas tá difícil de acreditar. 11h49 em Campinas. Rádio Bandeirantes. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais! Na compra de qualquer item Manfilter,
Você cadastra o cupom fiscal no site www.peçaporman.com.br. Na internet não tem cedilha, então fica pecaporman.com.br. Ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Então já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro MAN Filter protegendo. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do bugre da Band. Deixa eu mandar um abraço pro Caio Queiroz, pro Eduardo Moraes, também um abraço pro Renato Grácia, rapaziada que todos os dias manda mensagem pra gente. Agora o Guarani com o Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani está realizando o primeiro treino com bola da semana, agora pela manhã, no CT. Um treino fechado, onde o técnico Hélio Cizenando começa a definir o time que vai enfrentar o Figueirense. Domingo, 11 da manhã. É um tempo mais curto que o Guarani tem. Ontem, por exemplo, por conta das chuvas, treino apenas na academia, então treino com bola efetivo hoje, amanhã e no sábado. E depois do treino do sábado, o Guarani já viaja para Florianópolis para esse jogo importante diante do Figueirense. Quem que o técnico tem novamente à disposição? O Hélio Cizenando, William Farias e também o Maurício Antônio. Os dois que cumpriram suspensão na última rodada. O Maurício Antônio foi escolhido para falar com a imprensa agora pela manhã e ele falou a respeito desses erros defensivos, principalmente de bola aérea, bola parada, que aconteceram tanto no jogo contra o Confiança quanto no jogo diante do Ituano, que foram as duas derrotas do Guarani na primeira fase. Eu acho que tem duas coisas muito similares nessas duas derrotas. Acho que foi um ponto de concentração, falta dela, né, no caso. Nos dois jogos, inclusive no primeiro que eu joguei, eu acho que a gente estava um pouco desconcentrado ali na bola parada e o adversário conseguiu aproveitar. Nesse jogo também, pelo que eu consegui assistir, eu acho também que faltou um pouco de concentração, porque a nossa equipe é muito boa nesse aspecto. Desde o Paulistão é difícil tomar gols e nesse sentido também. Mas é o que eu disse anteriormente, né? A gente precisa voltar a focar nisso de novo, trabalhar em cima dos nossos erros, além de trabalhar nos nossos pontos fortes, para a gente não cometer esses erros de novo e conseguir uma solidez defensiva maior, voltar a não sofrer gols, vencer as partidas. E acredito que no próximo jogo a gente vai dar uma virada nisso aí de novo. É claro que é um sinal de alerta para o Guarani não cometer esses erros daqui para frente, principalmente na segunda fase, que é do mata-mata, a fase decisiva. O primeiro objetivo é a classificação entre os 8. Segundo objetivo, tentar ficar entre os 4 para ter uma vantagem de decidir em casa na segunda fase. Bom, qual que é a expectativa? Agora é para o retorno tanto do Jonathan Costa quanto do Emerson. Jonathan Costa ficou de fora do último jogo por conta de dores do joelho, que ele já vinha sentindo desde antes do jogo contra o Caxias, e atuou contra o Caxias, piorou. E o Emerson até treinou na semana passada, ele que teve um entorse no tornozelo esquerdo, ainda não estava 100%, não foi para o jogo contra o Confiança. Agora a expectativa é que ele possa atuar domingo contra o Figueirense. E no ataque, é claro que o Maranhão está fora do jogo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O treinador tem à disposição Herbert, o Luca e também o Kevin como centroavantes, né, para essa posição. E ele vai definir nesses próximos treinamentos. Natan Melo também está fora, ele que foi expulso no último jogo. É claro que o Guarani vai jogar precisando somar pontos no domingo para tentar manter a liderança da Série C. Valeu, CH! Valeu. Apesar da torcida estar aqui pedindo reforços, essas coisas todas, e a contratação de jogadores novos para a segunda fase é importante, zagueiro, centroavante, essa coisa toda,
Mas nada do que aconteceu em Aracaju, pelo menos para mim, serve assim de momento de preocupação. O time continua no mesmo trilho, organizado, com as suas limitações, mas tem que ter muita calma, porque até agora estava indo bem, não tem? Então, nesse final de semana, a gente vai saber se realmente foi uma nuvem passageira a partida contra o Confiança ou se a realidade está mudando. 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que essa NASA tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Brasil ontem em Miami pelo placar de 3-0 diante da Escócia. Com 2 gols de Vinícius Júnior e 1 de Matheus Cunha, o Brasil garante, portanto, a primeira colocação do seu grupo e espera a definição do grupo de Holanda, Japão e Suécia para conhecer o seu adversário na próxima fase da competição. O Brasil sabe que voltará a campo na segunda-feira às 14h. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rayan, Matheus Cunha e Vini Júnior foi o time do Brasil que iniciou o jogo. No decorrer da partida entraram ainda Alexandro, Fabinho, Gabriel Martinelli, Endrick e Neymar. Já a Escócia atuou com Angus Gunn no gol, Matterson, Jax Hendry, McKenna e Ian Heberstone, Ferguson, McKenna e McTominay, McGinn, também Doak e Sanclan. A equipe do técnico Steve Clark, Carlo Ancelotti, comandou a seleção brasileira. Brasil saiu na frente logo a 7 minutos com Vinícius Júnior. Ele ampliou a 48 minutos do primeiro tempo e o Matheus Cunha, a 15 minutos da etapa final, definiu a vitória da seleção brasileira por 3-0. Jogo realizado em Miami e que teve a arbitragem do mexicano César Ramos. Esta foi a ficha técnica do jogo ontem em Miami. Brasil 3, Escócia 0. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Você está na Bandeirantes, no Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.